Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia de aula, a nossa aula remota. E ela é tão importante quanto as aulas presenciais. E você que está aí do outro lado da telinha, se liga aí, participa, assista as videoaulas, assista as explicações da sua professora, realize as atividades que ela vai ficar muito feliz. Mas vamos começar? Deixa eu me apresentar. Sou a professora Ângela, da Educação Infantil, trabalho na Escola Cônego Fernando Passos, aqui da Rede Municipal de Goiânia. E você está aí do outro lado da telinha, me vendo e me ouvindo. Me vendo pelo Facebook, Goiânia FM, canal 51. Ou está me ouvindo pela rádio da Goiânia FM. Muito bom, não é? Essas redes sociais, mas já devemos usar com sabedoria, hein? Se liga aí. E já já eu volto. Só que primeiro, como é de praxe, vamos fazer a nossa oração. Para quê? Por que a gente faz as nossas orações? Para agradecer a Papai do Céu, por Ele dar mais um dia de aula, gente. Vamos lá? Se liga, não sai daí não, já já eu volto. E hoje o nosso tema é sonoridade, ou seja, o som. Ontem eu trabalhei o som do corpo, não foi? A batida do corpo. Hoje a gente vai ver algumas propriedades da sonoridade. Nós temos o curto, o longo, o forte e o fraco. Então, eu vou explicar a vocês bem direitinho o que representa cada som e onde a gente pode encontrar esses sons. O som agudo, o som grave, o som curto e o som mais longo, ok? Então, presta bastante atenção que eu vou explicar e mostrando alguns elementos para vocês. Mas eu preciso que vocês assistam o vídeo até o fim. Tchau, já já eu volto. Vou mostrar aqui a vocês, representando numa folhinha, eu coloquei linha reta, ponto e X. A linha reta é o som longo, os pontinhos, som curto. Vamos treinar? Tá. Som curto. Tá, 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 tá. Som longo. Tá. Curto. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá. Agora aqui. Tá. 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 Fiz aqui a representação com linhas, pontinhos e um X. O som longo, o som curto e o silêncio. Você sabia que tem alguns animais que podem emitir o som longo ou curto? Por exemplo, o cachorro. Uau, um som curto. O gato, miau, um som curto. A batida de um martelo, pá, um som curto. O apito de um trem, pi, um som curto. Mas também tem alguns sons longos, por exemplo, a vaca quando ela vai mugir, ela faz é um som longo. O despertador, é um som longo. O apito do trem, quando ele sai, já está bem longe. É um som longo. Então, vocês precisam identificar esses sons. Será que aí na sua casa tem algum objeto ou algum animal que transmite o som longo ou curto? Se tiver, mostre para a sua professora. Faz um vídeo mostrando o que é que tem na sua casa que faz um som curto e o que é que tem na sua casa que faz um som longo. Esse é o primeiro desafio. O segundo é esse aqui, ó. Faz essa folhinha e faz o som longo
tá, e faz o som curto para sua professora ver que você aprendeu. Legal, né, essa brincadeira? Bem interessante. Então, o nosso assunto de hoje são as propriedades da sonoridade. Que nós temos o som curto, longo. E no próximo, já eu falo para vocês, eu vou falar do som forte e do som fraco, do som agudo e do som grave, ok? Então, já eu volto para a gente ver isso aí. Outra propriedade que nós podemos conhecer da sonoridade é o grave, que é o fraco, e o agudo, que é forte. E sabe onde é que a gente pode descobrir esses sons? Nos instrumentos musicais. Existem muitos instrumentos musicais que transmitem o som forte, bem, não é? A gente chega, fica trum, quando a gente vê uma orquestra tocando aqueles bombos, ou então um trombone bem forte. Mas também a gente pode escutar um som suave, fraco, como um piano, um violão, uma flauta, não é? Então, existem muitos instrumentos que, se a gente observar direitinho assim, a gente vai ver que eles também têm um som dele, agudo ou grave. E é muito legal a gente observar o que está ao nosso redor e ver que som é aquele forte e que som é esse fraco. Que legal, né? Então, tenta descobrir aí na sua casa se tem alguma coisa que produz um som forte e se tem algum instrumento, alguma coisa que produz um som fraco. Por exemplo, quando alguém vai ligar o motor de um carro, né? Fica aquela zoada do motor, ou o som de uma moto quando vai passando na rua. Que som ele faz? Ele faz forte ou fraco? Então, começa a observar tanto ao redor da sua casa, como na rua quando você estiver passando, qual é a sonoridade que você está ouvindo. Ela é forte, ela é fraca, ela é longa, ela é curta. Olha esse som. É um som que está fraco porque está longe de mim. Mas será que se ela... outro som. Será que se ela estivesse perto de mim, ela seria forte? Às vezes tem som que ele é fraco porque ele está longe. Mas se ele estiver perto da gente, ele vai se tornar um som forte. Então a gente também tem que observar essas coisas. Vocês gostaram? Então, nós vamos lembrar qual foi o nosso desafio. Lá atrás, eu passei para vocês uma folhinha com uma linha reta, uns pontinhos e um X. E vocês vão fazer o som curto e longo com aquele tá, 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 tá? Vocês vão fazer esse desafio e mostrar para a sua professora que você entendeu o que é som longo e o que é som curto e também o que é silêncio, ok? O segundo desafio, vocês vão procurar na casa de vocês se tem algum objeto que faz um som forte e um som fraco. Ou é um animal que transmite um som que é forte ou fraco. Então, vocês vão pesquisar isso aí junto com um adulto e vão mandar esse segundo desafio para a sua professora e mostrar que vocês entenderam o que é som agudo e o que é som grave, ok? Ah, que bom que vocês estão entendendo. Graças a Deus, estamos quase chegando ao fim e que vocês gostaram da nossa aula, não é? Espero que sim. Quando vocês fazem os desafios e mandam para a sua professora, significa que vocês estão assistindo a videoaula, estão participando das atividades e que o desenvolvimento de vocês está acontecendo através dessas atividades. Sua professora vai ficar muito orgulhosa de saber que você está participando, ok? Então, vamos se despedir. Mas antes, deixa eu lembrar. Se você precisar sair, usa máscara, higienize as mãos. Quando chegar em casa, tira aquele sapatinho, deixa ali junto da porta. Toma um banho, tira aquela roupa, bota no cesto para lavar, certo? Evita estar no meio de aglomeração, de multidão, porque isso é para o bem da sua saúde. Se você sentir sintomas de gripe, avisa logo a sua mãe, o seu responsável, que você não está se sentindo bem. E para você, que já chegou a época de tomar a vacina, vai lá, toma a vacina, que é muito importante, tá bom? Cheiro, fiquem com Deus. E se Ele permitir, amanhã estaremos aqui novamente para mais uma videoaula com tia Ângela. Tchau!
Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa aula é de ensino religioso e vamos falar sobre as indumentárias religiosas. Vamos falar sobre as manifestações religiosas e as indumentárias religiosas, as suas características como elementos integrantes das identidades religiosas. Mas, professor, o que são indumentárias religiosas? As indumentárias religiosas é a vestimenta que distingue o religioso em sua atividade e prática em nome da religião, nada mais que as roupas que os religiosos utilizam para realizar as suas cerimônias. O tecido com os quais se confeccionam as roupas utilizadas nas cerimônias religiosas possui a representação simbólica. A seda pode representar a delicadeza, o refinamento. O algodão pode querer demonstrar a simplicidade, a humildade e o desapego. A pele pode ser símbolo da força preservada do animal. O véu utilizado pelas mulheres, como por exemplo as islâmicas, pode ser entendido como símbolo de distanciamento do mundo exterior, modéstia e virtude. O manto, ao envolver o corpo, pode significar proteção e poder, entre outras coisas. Aí eu trago para vocês o manto de Nossa Senhora, um manto chinês e o manto utilizado por padres na realização de suas cerimônias. A roupa pode ser símbolo exterior de uma atividade espiritual. A vestimenta dos monges chineses não evoca simplesmente o desapego ao mundo material. Os sábios chineses anunciam através de seu chapéu redondo o que sabem das coisas do céu, por meio de seus sapatos quadrados, o que sabem as coisas da terra, por meio de seus sonoros pingentes, o que sabem por meio da harmonia em todo lugar. Como atividade, desenhe em seu caderno a indumentária que é usada na sua religião. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá! Olá, tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Welita, da Rede Municipal de Ensino de Goiânia. Espero que vocês gostem da nossa aula de hoje. Vamos falar um pouco sobre os cuidados com a saúde. Não sei se vocês sabem, mas existem leis que regulamentam as políticas públicas de saúde. Então, toda vez que você vai ao posto de saúde, toda vez que você toma uma vacina, você está justamente usufruindo do direito à saúde que é determinado pela nossa Constituição. E o que é saúde? Geralmente a gente pode resumir saúde como ausência de doença, mas, na verdade, a saúde é um conjunto de quê? De um estado pleno de bem-estar, que une o físico, o mental, o social e o espiritual. E não apenas você estar sem uma doença física, não é? Por quê? Porque o nosso corpo é um conjunto e ele precisa estar em equilíbrio. E como você cuida da sua saúde? Estamos vivendo um período muito delicado na história do planeta. Estamos num período de pandemia, então muito se tem falado em que? Cuidados com a saúde. Higiene, vacinação, boa alimentação, atividade física, cuidados médicos, são temas assim recorrentes. Todos os dias a gente ouve falar nos noticiários, todos os dias a gente assiste vídeos, seja no TikTok, seja no Instagram, seja no Facebook, em todas as redes sociais, sobre como você deve proceder para não adoecer, fortalecer o sistema imunológico, se cuidar de todas as formas e, principalmente, cuidar da saúde mental, porque a pandemia nos tirou algumas atividades de lazer tão importantes para o nosso descanso. A gente já ouviu muito falar que prevenir é melhor que remediar. Prevenir as doenças é mais barato, mais saudável e mais eficaz do que tratá-las, certo? E isso é uma pura verdade. Quanto menos doenças se proliferarem, mais qualidade de vida a população vai ter. Então, quando a gente fala em saneamento básico, vacinação, a higiene como um todo, nós estamos justamente prevenindo doenças. E o que são políticas públicas de saúde? São aquelas de responsabilidade do Estado. Sabe? Aquelas medidas e procedimentos de interesse público, com o objetivo de quê? Garantir os direitos previstos na Constituição. No caso da saúde, elas visam a melhoria nas condições de saúde da população. Então, medidas que envolvem proteção, recuperação do indivíduo e do coletivo. E
Como isso acontece no nosso dia a dia? Por meio do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é por meio dele que nós temos acesso gratuito a não só medidas de prevenção, mas também de cuidados com a nossa saúde. E a pandemia do coronavírus? O termo pandemia, que já se fala há tanto tempo, desde o ano passado, ele indica que uma doença está disseminada por vários países, né? É uma doença aí que está atingindo boa parte do planeta. Então, nesse momento que nós estamos vivenciando a pandemia causada pelo coronavírus, que é justamente o vírus causador da Covid-19, nós estamos aí implementando medidas de quê? De prevenção. Por ser uma doença nova, ser uma doença que a vacina foi desenvolvida há pouco tempo, e a gente continua no velho conselho: prevenir é melhor do que remediar. E quais são as medidas para a prevenção do coronavírus e também de outras doenças infecto-contagiosas? Usar máscara, evitar aglomerações, manter uma distância de aproximadamente 1,5 m, que é o distanciamento social, evitar contatos físicos, como apertos de mão, abraços, beijos no rosto, evitar estar tocando o rosto, estar tocando em superfícies que possam estar contaminadas, higienizar as mãos e os objetos de uso contínuo, o celular, né, as maçanetas das portas, até mesmo os calçados, né, que muitas vezes você chega em casa e não tira o calçado. Você pode estar trazendo aí sujeira para casa e, quando possível, ficar em casa, que é o isolamento social. Mas, agora, a vacinação já está disponível e boa parte da população já está vacinada e outros grupos estão sendo vacinados, o que faz com que a gente possa voltar a um normal, mas ainda com as medidas de prevenção contra o coronavírus. O nosso país, ele tem um conjunto de programas de saúde pública que é considerado bem desenvolvido. Sei que muitas vezes a gente diz assim: mas eu não consegui, porque, na verdade, existe uma demanda maior do que a oferta, né? Somos um país de dimensões continentais, um país muito grande, com uma população bem grande. Então, a gente tem programas como o Saúde da Família, que é aquele em que a gente vai no posto próximo às nossas casas, que são as unidades de saúde básica da família. Os programas de vacinação, que garantem o acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela OMS. Isso não quer dizer que só existem aquelas vacinas que são aplicadas no posto de saúde, não. Mas as básicas, para que a gente possa prevenir várias doenças, são disponibilizadas pelo SUS. O controle de HIV/AIDS, desde 1996, é garantido no nosso país o tratamento para as pessoas que estão contaminadas pelo HIV, não é? E é um acesso gratuito. Os transplantes, certo? Nós temos o maior sistema de transplante público do mundo. O tratamento contra a hepatite C, que é uma doença infecto-contagiosa, que pode levar a sérios danos à saúde ou até mesmo a óbito. E ele também é disponibilizado gratuitamente, que é um tratamento de saúde muito caro. E o controle do tabagismo, que é aquela questão do fumo, porque o vício do cigarro, ele tem matado muita gente com doenças infecto-contagiosas e principalmente das vias respiratórias. Então, a proibição de propagandas de venda de cigarro, a restrição em ambientes fechados e o tratamento gratuito para quem quer parar de fumar. Então, esses são só alguns dos muitos programas de saúde pública do nosso país que corroboram para que a população do Brasil tenha acesso a uma saúde gratuita de qualidade. Isso não quer dizer que sempre dá certo para todos, mas que os programas eles são eficientes e muitas doenças já foram erradicadas do nosso país devido à nossa excelente campanha de vacinação. E um bom exemplo é a poliomielite, né, que é erradicada do país há muitos anos. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Espero que continuem se cuidando, certo? Que façam regularmente os exames necessários, tomem as vacinas que precisam ser tomadas, continuem se cuidando, cuidando de quem vocês amam, higienizando as mãos, usando máscaras para sair de casa e, principalmente, continuem estudando para que, em breve, nós possamos nos ver pessoalmente. Um abraço e até a próxima!
Olá, me chamo Mariana, sou psicóloga do NASF, né, que é Núcleo Ampliado da Saúde da Família, vim aqui falar um pouco sobre a cultura da paz e direitos humanos, né? E estamos também em parceria com a Secretaria da Educação e Inovação, junto com a Secretaria de Saúde. Olá, eu sou Silvana, sou psicóloga e junto com Mariana vamos falar um pouco sobre a cultura de paz e direitos humanos. O que é cultura de paz? Uma cultura de paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilo de vida. No que se baseia uma cultura de paz? No respeito à vida, no fim da violência, na promoção e na prática da não violência, né? Por meio da educação e do diálogo também. Por uma cultura de paz, o que devemos fazer, né? Respeitar a vida, ser generosos, rejeitar a violência e ouvir, parar e compreender. A paz, ela está em nossas mãos. Quando a gente traz essa frase, a paz está em nossas mãos, a gente quer dizer que tudo depende das nossas ações para que as coisas comecem a mudar. Aí vamos entrar um pouco falando sobre direitos humanos. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente da sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, liberdade de opinião e expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre outros. Todos têm direito a estes direitos, sem discriminação. Quando a gente fala assim, inerente, é porque é uma coisa que está ligado a gente, é assim, uma coisa que está colado, é uma coisa que todo mundo tem que ter. Embora a gente sabe que os direitos muitas vezes são violados, mas o que quer se trabalhar é que esses direitos que foi falado, eles sejam realmente direitos de todos. Aqui é uma frase que diz assim: a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. É uma reflexão. E voltando a falar um pouco, né, sobre a questão dos direitos humanos, como a gente está falando de um programa que é para educação na escola, saúde na escola, a gente precisa trabalhar mais, né, com os nossos jovens, com as pessoas, ensinando o que são direitos e também o que são deveres. Porque muitas vezes a gente enfatiza muito os direitos, mas a gente sabe que também temos os nossos deveres. E quando a gente entende que temos deveres, a gente consegue trabalhar melhor direitos e deveres. Bom, foi falado um pouco sobre a questão, né, dos direitos humanos, e voltando um pouco para falar da cultura de paz, quando a gente traz a questão, né, no respeito à vida, no fim da violência, na promoção e prática à não violência por meio da educação e do diálogo. Qual é a importância de tudo isso? A questão do diálogo. O diálogo, ele é fundamental para que a gente consiga resolver as questões, né? Ele vem como uma mediação de conflitos. Ele ajuda para que aquilo seja resolvido. Então, sem o diálogo, a gente não consegue resolver muita coisa, né? Então, a gente precisa ensinar para os alunos a importância do diálogo e na promoção e prática da não violência. Quando a gente diz assim, na promoção e prática da não violência, a gente quer dizer que a gente precisa fazer com que os alunos trabalhem na prática, vendo o que realmente pode ser feito para não violência. Trazer meios de colocar eles para praticar a não violência. Não só através da fala, mas através do ato. Praticando para ver, porque quando a gente vai praticando, a gente vai assimilando mais. Então, assim, essas duas questões que são bem importantes, que é o diálogo e a prática. A gente precisa estar sempre praticando para que a gente consiga mudar
mudar o comportamento e mudar a nossa visão em relação à questão da não violência. Aí o que podemos também fazer para que essa paz, né, essa cultura de paz que a gente tanto almeja, ela realmente venha a acontecer, né? Aí a gente tem que praticar o respeito à vida, no caso, a minha e a vida do outro. A gente tem que praticar a generosidade. A gente precisa aprender a rejeitar a violência, porque a gente precisa não se deixar levar pelos atos que as pessoas fazem. Tipo, eu sou agredida no trânsito, eu decido se eu vou reivindicar ou não. Então, se eu estou praticando, tentando... Revidar, né? Isso. Se eu estou tentando praticar não violência, eu tenho que estar sempre trabalhando nisso, porque se eu paro, eu acabo voltando a ser o que eu era. Então, assim, é uma prática, é uma constante. A gente precisa praticar e a gente, enquanto educadores, enquanto professores, a gente precisa estar sempre trabalhando isso nas escolas, ensinando para os alunos, para os adolescentes, para as crianças, a importância de praticar, de não ser só falado, mas que também a gente venha a praticar. Não só nas escolas, mas em casa também, né? Com os familiares e vizinhos, enfim, né? Sempre temos que praticar o bem, né? Sempre, né? Sermos generosos e sempre também respeitar a vida. E esse último tópicozinho que vem falar assim, ouvir para compreender. Porque muitas vezes a gente só ouve e a gente não compreende. E às vezes a gente ouve e já vai reivindicar. Então, a gente precisa compreender, a gente precisa entender o que está sendo falado para que a gente possa falar e dar nossa opinião. Então, assim, para fechar, né, em relação a esse assunto que foi trazido hoje, a gente precisa começar a praticar, porque é praticando que a gente vai entendendo como é que acontece o que a gente espera tanto que aconteça, né? Que é a paz entre todo mundo. Queremos agradecer por estarmos aqui em parceria com a Secretaria de Educação e Inovação, junto com a Secretaria de Saúde, para essa belíssima ação que é o Programa Saúde nas Escolas. Obrigada a todos e como Mariana já trouxe, né, os agradecimentos, eu também agradeço pela oportunidade de poder passar um pouco de conhecimento para vocês.